Olá, amante do terror, mas que insistência, hein? Eu nunca vi a minha fanbase insistir tanto para eu falar sobre um assunto que é Zoochooses. E bom, eu finalmente tô aqui para falar para vocês a respeito desse jogo que tá todo mundo falando que tá tão no hype. Basicamente, em Zoochooses, a gente tá na pele de um cara com sérios problemas financeiros que aceita um trabalho em um zoológico um tanto suspeito, que tem um parasita que infecta os animais e transforma eles em mutantes. Esse jogo tem uma história bem parecida com um outro universo de um outro artista chamado Leo Vincible, cuja história se chama Unnatural Habitat, que não é bem uma história e sim uma coletânea de imagens de animais totalmente mutados e todos estranhos. Eu já tinha falado antes sobre o Unnatural Habitat e inclusive foi um dos vídeos mais bem sucedidos aqui no canal, que se você não viu ainda, eu recomendo ver depois desse vídeo. Dizem até que Zoochooses foi inspirado em Unnatural Habitat, e digo mais, falam que o Leo Vincible tá na produção desse jogo, talvez seja na ideia, na direção criativa, em algum lugar o Leo Vincible tá lá enfiado. Mas enfim, por que eu decidi fazer o vídeo sobre os Zoochooses? E mais importante, por que a galera tava me pedindo para falar tanto desse assunto? Isso é porque, querendo ou não, animais infectados chamam a atenção. Não só animais infectados, como infecções no geral. Por que você acha que Apocalipse Zumbi é tão popular? Por que você acha que The Last of Us é tão popular? Porque infecção, no geral, é interessante de se ver. E tem aquela parada da ficção versus realidade. Na nossa realidade, as infecções não causam mutações desse tipo, dessa magnitude. Elas podem sim causar mutações, mas não o suficiente para transformar pessoas em monstros, por exemplo. Já na ficção, ela se torna mais interessante, porque ela é capaz de transformar criaturas inocentes como os animais em monstros grotescos e terríveis. E, diga-se de passagem, Unnatural Habitat e Zoochooses conseguem fazer isso muito bem. E falando em fazer bem, uma coisa que pode te fazer bem é comprar minhas camisetas na loja. Elas estão passando aí do lado, você pode ver a Máscara da Erudição, a Revolta e o Sol Frenético. Se você se interessou em uma dessas camisetas, o link vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Ou então você pode ir na própria loja do canal que você vai conseguir ver os produtos lá e comprar diretamente por lá, ok? Então, bora pro vídeo. Bom, do que se trata o Zoochooses? A gente tá na pele de um cara chamado Paul Connolly, que é um ex-estudante de tecnologia química lá de Indiana, e ele ficou permanecendo sendo um estudante por 6 meses, e só ficou no emprego por cerca de 1 ano antes de ser mandado embora. Algo me diz que esse cara não era tão bom assim. Esse cara é um pai de família e tem uma esposa chamada Lily e uma filha chamada Gina. E essa família, infelizmente, estava passando por dificuldades financeiras. E, como o Paul estava desesperado, ele queria aceitar qualquer coisa que passasse pela frente. E, infelizmente para ele, o que passou pela frente dele foi um trabalho em um zoológico bem do suspeito. Mas lá no cartaz estava dizendo que eles davam $100 mil por ano, o que dá mais ou menos uns $8.300 por mês. O que, se a gente fosse calcular em mais ou menos, daria uns R$47 mil por mês. É bastante coisa, mas assim, eu acho que o risco que você corre nesse trabalho é equivalente ao salário. Eu digo que esse zoológico é suspeito porque, primeiro, ele tem cientistas e, segundo, ele ficou fechado por 2 anos. E mesmo estando fechado por 2 anos, eles ainda continuaram com os animais como se eles ainda estivessem abertos. Ou seja, tem alguma coisa estranha por aí. Enfim, depois da gente assinar o contrato, um contrato com termos bem estranhos, a gente é apresentado ao Oliver Metzger, que é o nosso entrevistador e contratante. A gente estava lá numa entrevista de emprego e ele disse pra gente que a gente escolheu muito bem ao entrar no zoológico. E logo depois disso, ele levanta da mesa e injeta um líquido verde na gente, que mais tarde a gente vai descobrir que é um parasita, o mesmo parasita que estava infectando aqueles outros animais. E o efeito desse parasita no nosso corpo é que, eventualmente, ele iria nos paralisar, só que em um efeito mais retardado.
por causa do choque, a gente acaba desmaiando e acordando no hub, que é meio que o ponto inicial e ponto principal do jogo inteiro. Ele diz pra gente que a gente vai ficar trancado e sem o nosso celular até chegar de manhã, se a gente sobreviver. O mais triste é que a esposa dele estava do lado de fora, na chuva, esperando que fosse só uma entrevista de emprego e não que ele fosse começar logo. Mas enfim, o Oliver começa a mostrar pra gente os básicos de tudo que a gente vai ter que fazer lá. Eu não vou passar por tudo detalhadamente, porque senão ia ficar muito grande esse vídeo e desnecessariamente. Mas o que são os básicos? Primeiro, preparar o alimento para cada animal em específico, e cada grupo de animal tem uma quantidade certa de alimentos que eles comem. Se você der a mais, eles podem acabar vomitando e, por conseguinte, ficando doentes. Depois que você alimentar os animais, você vai ter que fazer algumas outras coisas, como, por exemplo, coletar excremento. Sim, coletar a merda dos animais, tanto é que o próprio Oliver chama isso de sugador de merda. Mas não só isso, também vai ter que coletar o sangue, a temperatura e o som dos animais. E para que tudo isso? Para que você consiga mandar essas informações lá para o terminal para determinar se os animais têm alguma doença ou não. Se eles tiverem alguma doença, você consegue fabricar um antídoto, um remédio ali na hora, que vai ser produzido, você vai colocar em um lançador de dardos e vai atirar o dardo do animal. Assim que fizer isso, você vai conseguir curar eles de boa. O primeiro animal que a gente cai é com uma girafa. Depois, se eu não me engano, são liberados mais 3 animais, que são os cangurus pequenos, os gorilas e os pinguins. Você que vai escolher qual dos 3 você vai querer visitar primeiro. Depois que você parar lá no recinto, você vai receber uma ligação de uma mulher chamada Linda Summers. E quem é essa mulher? Essa mulher é a esposa de um cientista, ou ex-cientista, chamado Clarence J. Summers, que tem o apelido de CJ. Ela meio que identifica que a gente é novo e dá pra gente um código do armário dele. E o que tem nesse armário? Basicamente, uma receita para curar animais infectados. Infectados com o quê? Com aquele mesmo parasita que eu falei. Só que nos animais, eles costumam transformar eles em monstros. Então, antes que esse parasita consiga mutar o corpo dos animais, se você identificar a presença do parasita, você consegue fazer esse antídoto, atirar no animal e fazer ele vomitar o parasita, assim coletando ele e mandando para o centro de pesquisa. Bom, depois disso, depois que você concluir a sua tarefa com o animal que você escolheu, assim que você for voltar, você vai receber uma mensagem do Oliver, dizendo que eles estão entregando suprimentos de carne. Daí a gente acha que é um quê? Um bife, um suíno pendurado em um gancho? Não, na verdade é um corpo nu de uma mulher, que para surpresa de todos ainda tá viva. Ele quer que a gente triture uma mulher viva para servir de carne para os animais infectados, porque esses animais são espécimes raros e é bom evitar matá-los, por mais que eles possam representar um perigo para todo mundo. E o único jeito de acalmar esses animais é dando carne humana para eles comerem. E além disso, o Oliver explica pra gente o que ele injetou na gente naquela hora. Ele fala que é o parasita, e esse parasita foi produzido pela mãe. Essa tal de mãe, esse organismo, sai espalhando esses parasitas por todo o zoológico e infecta os animais, criando esses mutantes todos esquisitos. E para fazer o final bom, ou um dos finais bons do jogo, você precisa salvar essa mulher ao invés de simplesmente com sangue frio ir lá e puxar a alavanca. Se você fizer isso, ela só morre. Mas se você salvar ela, você deixa ela ali deitada num banco e vai fazer alguma outra coisa. Eventualmente você volta lá naquele local e acha ela acordada com um machado tentando entrar na sala de controle. Mas não tá dando muito certo, aquela porta é blindada, só que tem um leitor biométrico ali do lado. Só que tem acesso a essa porta ou o próprio Oliver ou os próprios cientistas. O problema é que você não é nem o Oliver e nem o cientista. Então, como é que você consegue isso? Simples. Se você for até o filtro de resíduos biológicos e abrir, você vai se deparar com uma mão decepada que tem uma tatuagem um tanto curiosa. Essa é a mão do CJ, ou seja,
ele já estava morto tem muito tempo. Felizmente, a mão dele era considerada como um resíduo biológico, então você pega ela e usa para abrir a porta. E dentro dessa sala de controle tem informações muito interessantes. Primeiro, a receita para fazer um veneno para a mãe parasita, porque na teoria, se ela morrer, todos os parasitas morrem. E não só isso, a gente descobre que o Oliver não é só um simples funcionário, ele é o dono do local. Além disso, um doutor, um cientista. Também descobrimos que a mãe está vivendo mais de 5.000 anos na Terra e aparentemente ela é um ser alienígena que caiu na Pangeia lá para a região do Alasca e ficou congelada lá muito tempo, até precisamente 1967. E quando foi descongelada, infectou inúmeros humanos e animais, transformando eles em mutantes, ou seja, a mãe parasita consegue criar a sua própria linhagem de espécie. A única coisa que ela precisa é de outros corpos. E para matar essa tal de mãe, a gente precisa criar um veneno, e para criar esse veneno é necessário pegar o sangue de uma fêmea parasita filhote. E para pegar essa fêmea parasita filhote, a gente precisa salvar os animais infectados sem matar nenhum. Assim, enquanto eles ainda estão pequenos, a gente consegue sugar eles e enviar para uma espécie de incubadora. Pulando todos os processos para criar o veneno, a gente eventualmente consegue. Só que não dá para simplesmente ir lá e injetar o veneno na mãe. É suicídio. Então o que precisa ser feito é um sacrifício humano. Daí envolve uma escolha. Ou você pega o veneno e sacrifica a Sarah, ou você pega e injeta o veneno em si mesmo, se oferecendo como sacrifício. Você obviamente escolhe se sacrificar, porque afinal de contas você já está todo ferrado com um parasita, quase paralisado, então é hora de morrer. Mas a Sarah teve uma ideia um pouco diferente. Como o único que conseguia abrir aquela porta que estava a mãe parasita era o Oliver, ela se escondeu, esperou ele chegar, abrir a porta, então deu uma coronhada na cabeça dele, injetou o veneno nele e a mãe parasita então foi lá e mordeu a isca, morrendo de uma vez. E felizmente o Oliver conseguiu se salvar e salvar todos os animais que estavam infectados e o mundo de um possível apocalipse. Enfim, esse vídeo aqui foi um resumo de um dos possíveis finais do Zoochosis, porque você sabe quantos finais esse jogo tem? 23 finais. Sim, você não ouviu errado. Esse jogo maldito tem 23 finais. Se você quiser, espero que não queira, eu posso fazer um vídeo futuro contando todos esses finais e como é que essas variações são. Mas um dos finais bons é onde o Oliver e a mãe morrem. O jogo, ele é legal, mas poderia ter sido muito melhor. Pelo que foi prometido no trailer, ele tinha um potencial muito grande, mas que acabou sendo meio desperdiçado. A gameplay em si é muito parada e ele é todo bugado. Parece realmente que eu tava jogando um simulador de cuidador de zoológico. Mas a aparência dos mutantes é muito boa e me lembra de Unnatural Habitat. E apesar da história da mãe ser um pouco clichê, esse negócio de ser um alienígena que veio parar na Terra há milhões de anos atrás e ter sido descoberto só recentemente, é uma parada que já tá meio saturada, mas ainda assim, se você fizer do jeito certo, consegue ser interessante. No geral, eu achei um jogo ok, mas me diz aí nos comentários o que você achou desse jogo. Se é que você jogou ou viu alguém jogando. E muito obrigado ao Youngder por ter se tornado um abençoado. E também muito obrigado ao resto dos membros por me darem esse apoio maior. Inclusive, se você quiser me dar esse apoio maior, se torne um abençoado. Ou então, faça parte do culto de Nyarlathotep e garanta a sua estampa aqui na loja. Se não, só a sua presença já é o suficiente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.